Meu nome é Helena Cardoso. Tenho 40 anos. E meus 3 filhos me abandonaram numa sala de emergência dizendo que eu era um peso morto. Eles acharam que eu estava tendo mais uma crise de hipocondria. Mas quando o médico abriu o envelope com os resultados dos exames, o silêncio que tomou conta daquela sala foi ensurdecedor. O que estava escrito naquele papel não era o que ninguém esperava, e a verdade sobre minha condição iria expor segredos que minha família guardava há anos. Se você já se sentiu invisível para as pessoas que deveria importar mais, deixe um like, comente onde você está nos assistindo e se inscreva no canal, porque essa história está apenas começando. Viver em Porto Alegre sempre teve seus encantos. As tardes frias, o chimarrão compartilhado, a arquitetura antiga misturada com prédios modernos. Mas naquela manhã de junho, enquanto a garoa típica da cidade molhava as janelas do meu apartamento, nada daquilo importava. A dor no peito era diferente, não era como as outras vezes. Era aguda, cortante, como se alguém estivesse apertando meu coração com as próprias mãos. Eu sou mãe de 3. Ricardo, 22 anos, Camila, 20 e Bruno, 18. Criei os 3 praticamente sozinha depois que meu marido Carlos morreu há 5 anos num acidente de carro. Trabalhei em 2 empregos, fiz horas extras como assistente administrativa, sacrifiquei sonhos para que eles pudessem estudar, ter roupas decentes, não passar vergonha na frente dos amigos. Mas nos últimos anos, algo mudou. Eles cresceram e, junto com a idade adulta, veio uma indiferença que eu não conseguia entender. As consultas médicas frequentes viraram motivo de piada entre eles. Sempre tinha alguma coisa: dores de cabeça persistentes, tonturas, fadiga que não passava nem depois de uma noite inteira de sono. Mãe, de novo? Camila reviraria os olhos. É tudo psicológico, Ricardo dizia com aquele tom de quem já perdeu a paciência. Bruno, o caçula, apenas concordava em silêncio com os irmãos mais velhos. Naquela manhã, a dor era insuportável. Liguei para Ricardo, a voz trêmula. Filho, preciso ir ao hospital. É sério dessa vez. Ele suspirou do outro lado da linha. Um suspiro longo, cansado. Mãe, de novo não. Mas tem algo errado. Eu insisti, a mão apertando o peito. Está bem. Ele cedeu. Eu e a Camila te buscamos. Eles chegaram 20 minutos depois. Camila dirigindo, Ricardo no banco do passageiro. Nenhum dos dois olhou para mim quando entrei no carro. O trajeto até o hospital foi silencioso, exceto pelos comentários sussurrados entre eles que eu fingia não ouvir. Ela sempre faz isso. Sempre tem alguma coisa. Quando vamos ter uma vida normal? Na emergência, depois que me colocaram na maca e começaram os exames preliminares, Ricardo me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura de cansaço, raiva e algo mais profundo. Mãe, a gente não aguenta mais. Você é um peso morto. Camila assentiu ao lado dele. A gente tem nossas vidas. Não dá para ficar correndo atrás de você toda hora. E então eles saíram. Simplesmente viraram as costas e saíram do hospital, me deixando sozinha naquela maca fria, com a dor no peito e outra dor muito maior se espalhando pelo corpo inteiro. A enfermeira que veio verificar meus sinais vitais percebeu as lágrimas no meu rosto. Sua família já foi embora? Ela perguntou gentilmente. Eu não consegui responder. Apenas assenti, engolindo o nó na garganta. Ela apertou minha mão. Eles voltam. Sempre voltam. Mas eu não tinha tanta certeza. Deitada naquela maca, com o som monótono dos aparelhos ao meu redor e o cheiro característico de hospital impregnando tudo, minha mente começou a vagar. Lembrei do Ricardo aos 5 anos, chorando porque tinha caído da bicicleta. Eu corri da cozinha. Larguei tudo. Segurei ele no colo até as lágrimas secarem. Lembrei da Camila aos 7, com febre alta no meio da madrugada. Passei a noite inteira acordada, trocando compressas, medindo temperatura a cada hora. Lembrei do Bruno aos 10, com medo do primeiro dia na escola nova. Eu sentei com ele na calçada, segurei sua mão, disse que tudo ficaria bem. Onde estava aquela conexão agora? Quando foi que eu me tornei um fardo em vez de uma mãe?
Depois que Carlos morreu, tudo ficou mais difícil. Ele era o equilíbrio da casa, o mediador, o que transformava momentos tensos em risadas. Sem ele, a dinâmica desmoronou. Eu precisei trabalhar mais, estar menos presente, delegar responsabilidades que crianças não deveriam ter. Ricardo, o mais velho, assumiu um papel de autoridade sobre os irmãos que talvez não estivesse pronto para carregar. Camila se fechou, construiu muros que eu nunca consegui derrubar completamente. Bruno aprendeu a ser invisível, a não incomodar, a simplesmente seguir o que os outros decidiam. E eu? Eu continuei sendo mãe da única forma que sabia, trabalhando até a exaustão, garantindo que eles tivessem o que precisavam, engolindo minha própria dor para que eles não precisassem carregar a deles. Mas no processo, algo se perdeu. A empatia, talvez. Ou a capacidade de me enxergarem como uma pessoa completa, não apenas como uma função. Os exames continuaram. Sangue coletado, eletrocardiograma, tomografia. Cada procedimento era uma eternidade de ansiedade e solidão. A enfermeira voltava de vez em quando, verificava como eu estava, oferecia água, um sorriso reconfortante. Ela não substituía meus filhos, mas pelo menos me fazia sentir que eu existia. As horas se arrastaram. Eu olhava para o celular, esperando uma mensagem, uma ligação, qualquer sinal de que eles estavam preocupados. Nada. A tela permanecia escura, silenciosa, indiferente, assim como eles. O Dr. Almeida entrou na sala com passos medidos, um envelope pardo nas mãos e uma expressão que médicos usam quando precisam entregar notícias que mudam vidas. Ele puxou uma cadeira, sentou-se ao lado da maca e, pela primeira vez desde que cheguei ao hospital, alguém realmente me olhou nos olhos. Dona Helena, ele começou, a voz firme, mas gentil. Os exames revelaram algo que preciso explicar com cuidado. Meu coração disparou. Ele abriu o envelope, retirou as folhas e começou a apontar para imagens que eu mal conseguia compreender. A senhora tem um aneurisma cerebral. Aqui, ele apontou para uma mancha na tomografia. Está em estágio crítico. Pode romper a qualquer momento. O ar saiu dos meus pulmões. Aneurisma. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino fúnebre. Eu não entendo. É grave? Minha voz era um fio. Muito grave, ele confirmou. Todos aqueles sintomas que a senhora vinha relatando, as dores de cabeça, as tonturas, a fadiga extrema, não era hipocondria. Seu corpo estava tentando te avisar há meses, talvez anos. Lágrimas quentes desceram pelo meu rosto. Eu sabia que algo estava errado, mas ninguém acreditava em mim. O Dr. Almeida pegou um lenço de papel da mesa ao lado e me entregou. Onde está sua família? Ele perguntou, olhando ao redor da sala vazia. Eles foram embora. Admiti, a vergonha queimando meu rosto. Disseram que eu era um peso morto. A expressão dele endureceu. Perdão? Ele disse incrédulo. Eles acharam que eu estava exagerando. De novo. Sempre acham que estou exagerando. Ele ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então pegou o telefone dele. Me deu o número deles. Agora. Eu hesitei, mas algo na autoridade dele me fez obedecer. Ele discou o número do Ricardo. Alô, aqui é o Dr. Almeida do Hospital São Lucas. Estou ligando sobre sua mãe, Helena Cardoso. Vocês precisam vir imediatamente. Ela tem um aneurisma cerebral que pode romper a qualquer momento. Precisamos operar hoje, e ela precisa assinar consentimentos. Mais importante, ela precisa de vocês aqui. Houve uma pausa. Eu não conseguia ouvir o que Ricardo estava dizendo do outro lado, mas a expressão do médico dizia tudo. Não é mais uma crise de pânico. É real. Sua mãe quase morreu, e se tivessem demorado mais algumas horas para trazê-la, talvez não estivéssemos tendo essa conversa. Ele desligou e olhou para mim. Eles estão vindo. Vão chegar em 15 minutos.
Obrigada, sussurrei. Ele balançou a cabeça. A senhora não tem que agradecer por isso. Eles é que têm muito pelo que se desculpar. Eu podia ouvir a correria no corredor antes mesmo de vê-los. Passos apressados, vozes alteradas, o som inconfundível de pessoas tentando conter o pânico. Então a porta se abriu bruscamente, e lá estavam eles. Ricardo, Camila e Bruno. Os rostos pálidos, os olhos arregalados, completamente diferentes das pessoas que tinham me abandonado horas antes. Mãe. Ricardo foi o primeiro a falar, a voz quebrando. Ele se aproximou da maca, as mãos tremendo. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. Camila estava chorando abertamente, as lágrimas manchando a maquiagem. Nós não sabíamos. Achamos que... Bruno, o mais jovem, ficou parado na porta, como se tivesse medo de entrar, o rosto contorcido em culpa. Vocês acharam que eu estava mentindo? Completei a frase por eles, a voz mais firme do que eu esperava. Acharam que eu era um peso morto. Ricardo abaixou a cabeça. Camila soluçou mais alto. Bruno finalmente entrou, fechando a porta atrás de si. O Dr. Almeida estava encostado na parede, observando a cena com uma expressão que misturava compaixão e desaprovação. Sua mãe tem um aneurisma que pode matá-la, ele disse, cortando direto ao ponto. Vocês a trouxeram aqui e foram embora como se ela fosse um incômodo. Quero que entendam algo. Se não fosse pela insistência dela em vir ao hospital hoje, ela provavelmente morreria sozinha no apartamento em alguns dias. Camila levou a mão à boca, sufocando um gemido. Ricardo passou as mãos pelo rosto, tentando conter as próprias lágrimas. Mãe, eu estava com problemas na faculdade. Ele começou. As contas estavam apertadas. Eu estava trabalhando e estudando. E toda vez que você pedia para ir ao médico, eu via mais dinheiro indo embora. Dinheiro que a gente não tinha. Eu achei que você estava exagerando. Que era ansiedade, sei lá. E você, Camila? Eu perguntei, finalmente encontrando minha voz. Por que você me tratava como se eu fosse invisível? Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Porque eu tinha ciúmes, mãe. Ciúmes. Quando a gente era pequena, parecia que você tinha tempo infinito para dar atenção para tudo. Mas quando o pai morreu, você sumiu. Trabalho, cansaço, preocupações. E quando você começou a ir ao médico o tempo todo, parecia que você estava pedindo atenção de novo. E eu fiquei com raiva porque eu também queria atenção, mas nunca pedi. A honestidade doeu mais do que a raiva. Bruno se aproximou finalmente, a voz baixa. Eu só segui eles, mãe. Eu nunca questionei. Achei que se o Ricardo e a Camila achavam que não era sério, então não devia ser. Eu sinto muito por não ter minha própria opinião. O Dr. Almeida interveio. Tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Ele abriu uma pasta. Encontrei registros antigos. Sua mãe tentou fazer exames mais completos há 2 anos. Foi convencida pela família a não fazê-los porque seria muito caro e provavelmente não ia dar em nada. Deu em algo, sim. Deu em um aneurisma que ela poderia ter tratado antes de chegar a esse estágio crítico. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. A cirurgia durou 6 horas. 6 horas de meus filhos sentados na sala de espera, provavelmente revivendo cada palavra cruel, cada momento de indiferença, cada vez que me ignoraram. Quando acordei na recuperação, os 3 estavam ao redor da cama, segurando minhas mãos com cuidado, como se eu fosse feita de vidro. As semanas seguintes foram difíceis, dores, tonturas, limitações físicas que eu nunca tinha enfrentado. Mas pela primeira vez em anos, meus filhos estavam presentes. Ricardo organizou um revezamento para que sempre houvesse alguém comigo. Camila cozinhava as refeições que eu gostava e trazia para o hospital. Bruno lia livros em voz alta quando eu não conseguia dormir, mas algo tinha mudado em mim também. Uma noite, quando Ricardo estava trocando as flores do vaso ao lado da minha cama, eu disse: Eu amo vocês. Sempre vou amar.
Mas nunca mais vou permitir que tratem minhas dores como se não fossem reais. Nunca mais vou engolir o que sinto para não incomodar vocês. Ele parou, olhou para mim com olhos marejados. Eu entendo, mãe. E você não deveria. A gente errou. Errou muito. Eu sei. E vai levar tempo para eu confiar de novo. Algumas semanas depois, quando voltei para casa, comecei a fazer terapia. Sozinha primeiro, depois com eles. A terapeuta nos ajudou a desemaranhar anos de mágoa, expectativas não ditas e dores que nenhum de nós tinha coragem de nomear. Ricardo começou a assumir mais responsabilidade financeira. Não porque eu pedi, mas porque ele entendeu que adultos compartilham fardos. Camila finalmente falou sobre seus próprios traumas, sobre como a morte do pai a afetou de formas que ela nunca processou. Bruno aprendeu a ter voz própria, a discordar quando necessário, a não apenas seguir o que os outros decidiam. 6 meses depois da cirurgia, estávamos sentados na sala do meu apartamento. A garoa de Porto Alegre voltava a molhar as janelas. O chimarrão passava de mão em mão, e pela primeira vez em anos, parecia que éramos uma família de novo. Não a mesma família. Algo diferente. Mais honesto, mais respeitoso, construído sobre cicatrizes que finalmente estavam começando a sarar. Hoje, 1 ano depois daquele dia no hospital, minha relação com meus filhos não é perfeita, mas é honesta. Eles aprenderam que minha dor sempre foi real, e eu aprendi que meu valor não depende do reconhecimento deles. Às vezes, é preciso quase perder tudo para que as pessoas enxerguem o que sempre esteve na frente delas. E você? Já passou por uma situação onde só foi levado a sério quando era quase tarde demais? Conta aqui nos comentários. Eu leio todos. Se essa história tocou seu coração, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. E olha, tem um próximo vídeo aqui do lado que vai te surpreender ainda mais. Não perde!